Encontro com o esporte. Oferecimento. Troller, contabilidade e assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta quarta-feira, super quarta-feira para quem gosta de esporte, de futebol, Inter, Lajadense. E falando em Lajadense, o nosso convidado de hoje tem uma grande história com o clube, não somente com o clube, mas também com o futebol, com o Campeonato Gaúcho e muito mais. José Carlos Chaves, o Chaveco, seja muito bem-vindo, José. Obrigado pela presença de vocês, pelo convite. Estou aqui para recordando aqui os velhos tempos do Lajadense e torcendo para o Lajadense também. Pois é, a história do Chaveco é muito ligada ao Clube Esportivo Lajadense, mas também ao Campeonato Gaúcho. Conta um pouquinho mais pra gente, como é que começou essa história toda, onde você está hoje também? O Lajadense praticamente foi uma vida que eu tive desde o primeiro estádio do Lajadense, que era aqui no Florestal, onde hoje é CRT, que eu era mascote, eu era gandula. Posteriormente joguei no juvenil, nos juniores e me formei em educação física, técnico de futebol em Porto Alegre, voltei para Lajato como professor de educação física. Trabalhei mais ou menos 30 anos aqui na minha cidade como professor e como técnico de futebol no Lajadense foram 12 temporadas. 12 temporadas, né? Isso é uma história, não é mesmo? Puxa, a gente conversando antes, né, Rodrigo, fora aí do ar, da importância de dar uma sequência no trabalho, e o Chaveco com 12 temporadas, né? E naquela época, quando ele era treinador, tinha assim, todo mundo tinha o reconhecimento de todos os torcedores do Lajadense e da região, que apostavam muito sempre quando o Chaveco era o comandante à beira do gramado, né? Pois é, a gente brinca muito, né, que hoje, por exemplo, aí um contrato de um técnico, tipo o do Gavião lá no Pelotas, durou 3 partidas. Tudo bem que antigamente se dava mais tempo, sim, aos técnicos, que é uma coisa que o Benhur Pereira está tendo hoje aqui no Clube Esportivo Lajadense. Mas, sem dúvida, 12 temporadas não é para qualquer coisa, né? Você era muito cobrado de um ano para o outro, como é que era isso, Chaveco? Olha, nós éramos cobrados sim, tínhamos que ganhar. Nós fomos campeão em 78 pela terceira divisão, quando o Lajadense retornou para o futebol profissional. E em 79 nós ficamos campeão da segunda divisão também, com uma campanha fantástica, onde o Lajadense subiu para a divisão especial. Então, realmente, na nossa época, nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que treinar, às vezes a gente tinha que compor até a equipe, jogar junto para compor os 24, os 12 mesmo, os 11 jogadores da equipe e principalmente... não tinha hoje o recurso que tem, então, mas nós éramos cobrados, a torcida cobrava e graças a Deus nessas 12 temporadas eu cumpri o ano todo o contrato e nós tivemos excelentes campanhas e Lajadense, principalmente em 91, que foi a sensação que até hoje é falada. Pois é, mas e hoje o Chaveco, onde está o Chaveco? Eu hoje estou em Mato Grosso do Sul, tive um tempo também com alguns convites para sair para fora do Brasil. E aí eu agora dei um tempo, reestruturei a minha vida e hoje eu estudo, acompanho futebol, não estou trabalhando direto com futebol, e estudo ciências paralelas como pesquisador, que faz parte do autoconhecimento do ser humano. Pô, e sempre investindo, isso é bastante importante, não ficou apenas na sua própria experiência, né? Segue investindo, né? O Rodrigo e o Chaveco, que é um grande amigo do seu Oswaldo. Toda vez que o Chaveco vem aqui na cidade, o seu Oswaldo quer que ele venha visitar ele. Então tem uma afinidade justamente dessas ciências paralelas, que ele falou que ele é um estudioso. O seu Oswaldo também tem uma percepção muito grande com relação a esse assunto. E eles se reúnem assim quase sempre. Mas tu falaste da equipe de 79. Essa equipe aí que te... levou, né, a divisão especial, Chaveco, tu como treinador ou técnico, né, na época, não sei se tu já tinha esse nome de técnico, né, mas na época o treinador, quem eram os jogadores assim que se destacavam nessa equipe? Olha, nós tivemos muitos jogadores, o Itamar, um jogador que se destacou, o Luiz Carlos, meio de campo. Nós jogávamos um 4-3-3 na época, né? Nós ficamos 16 pontos na frente do segundo colocado, então foi uma campanha assim, quase invicto, 19 jogos, e muitos jogadores, como também foram destacados na época, que eu me lembro assim,
foi o Mauro, também um menino que a gente trouxe aqui de Cruzeiro, que posteriormente depois teve uma campanha excelente em 80 no Campeonato Gaúcho, quando nós vencemos o Internacional na despedida do Falcão. E também o Darcy Maravilha, que hoje é músico, parece que por aí. O Darcy Maravilha é uma pessoa grande fantástica. Pessoa, mano, Darcy. Então foram jogadores que se destacaram, entre o Volney também, Volney que também era um ponteiro, né? O Miller, que era um jogador excelente, fazia gol de escanteio. Naquela época não fazia que nenhuma falta. Meu Chaveco, você falou antes, até me chamou a atenção, 4-3-3. Hoje se fala muito no 3-5-2, ainda é pouco, perto do 4-4-2. Hoje não existe muitas variações táticas, eu acho, para o futebol. Está muito em cima do 4-4-2, às vezes, enquanto alguma outra novidade. Teria hoje espaço para um 4-3-3, por exemplo? O que era a novidade nesse esquema? Olha, o que eu me lembro, quando eu treinava o Lajadense em 91, eu ainda lá mesmo, contra o Grêmio, no Olímpico, eu falei nas câmaras lá, falei para a imprensa e falei inclusive para o diretor do Grêmio, que era o Maineri na época, eu disse, eu vou jogar para cima do Grêmio, meu time só sabe jogar para frente. De fato, o Lajadense era um time ofensivo e nós jogávamos no sistema 4-3-3, ou é ganhar ou empatar, mas fazendo gol. Quer dizer, era um time sempre ambicioso. E o 4-3-3 é o padrão de todo futebol. O que faz as variantes é simplesmente essa característica do jogador e um sistema que o técnico adota, ou 3 zagueiros, ou na minha época se jogava com os laterais fixos, né? Hoje são os alas que vão, né? Então aí em função dos alas jogados no flanco que se adotou um sistema que se copiou na verdade do sistema europeu, que na verdade hoje futebol nosso, futebol arte, futebol é um 4-3-3, pode ver quando os times estão perdendo eles jogam para cima, tira o zagueiro, põe mais um atacante e volta o 4-3-3. Basicamente mudou só a característica porque os times em função dos técnicos se manter no cargo, eles jogam mais retrancado, jogando, em outras palavras, jogam mais se posicionando atrás com 3 zagueiros ou com 2 volantes, ou às vezes até 3 volantes de marcação, que se acaba fazendo um time muito, muito defensivo. Claro que também hoje na Europa se usa muito esse sistema, né? Eu estive lá inclusive fora, por convite do Giovanella também, lá na Espanha, eu vi que o sistema não mudou muito. Só que o Brasil quis imitar a Europa, eu acho que aí nós perdemos um pouco. Pois é, você falou em Espanha, eu ia te fazer uma pergunta antes, justamente em cima, por exemplo, do Barcelona. É uma inovação tática mesmo, ou é um conjunto de fatores que faz com que a equipe dê certo? Tipo, uma qualidade de um plantel, para um técnico que também é um pouco moderno nas suas ideias, ou estamos diante de uma formação inédita, digamos assim? O Barcelona todos viram que é um time compacto, tecnicamente perfeito, dificilmente eles erram um passe de bola, eles têm muito trabalho com bola, isso é importante, e o sistema deles pode ver, é um sistema ofensivo e também sabe se defender, mas todos os jogadores do Barcelona, dificilmente, tecnicamente ou individualmente, eles têm uma característica muito a nível dos outros jogadores, então isso faz uma diferença em relação à parte técnica dos jogadores, porque pode ver o Messi, um jogador que desequilibra, e se não é ele, é o outro. Quer dizer, sempre tem um jogador que desequilibra. Não é ele, é o Iniesta, né? O Xavi, tem uma série de jogadores. Exato. O Barcelona é um exemplo hoje, mas como o Chaveco falou, Rodrigo, tem jogadores assim diferenciados, e esse conjunto de jogadores diferenciados é que forma, né, aquele grande plantel e uma grande equipe. Então o treinador basta, né, encaixar os jogadores da melhor maneira lá, que o Barcelona vai ter assim ainda bastante alegrias lá para dar para sua torcida com aquela equipe. Nem o Real Madrid, que é o principal concorrente deles e na parte também financeira, ele consegue montar uma equipe. Quem sabe agora com o Kaká retomando seu melhor futebol lá, não aconteçam as coisas lá. Pois é, o Chaveco estando aqui no Rio Grande do Sul de volta aí para essa visita aos amigos, familiares aqui da região, pôde acompanhar o Lajadense nas suas primeiras apresentações. O que dizer do Lajadense que hoje volta a campo diante do Cerâmica às 8h30 da noite? Foi um dos motivos que me trouxe a Lajado. Eu queria ver o meu Lajadense estrear no Gauchão, no seu novo estádio, que é fantástico, muito, me surpreendeu realmente, está de parabéns o planejamento que foi feito. E também o primeiro jogo, para mim o primeiro jogo deu uma impressão assim, que o Lajadense estava muito assim, disperso no jogo,
E o Caxias, me parece, teve um time que se organizou melhor na competição, naquela partida, e conseguiu, então, surpreender o Lajadense em casa. Talvez no dia de festa, talvez as atenções estavam mais voltadas para isso. E no segundo jogo eu vim contra o Pelotas, né, até o primeiro tempo estava também um time com dificuldades de encontrar o gol, mas no segundo tempo, com aquela modificação que o técnico fez, eu acho que foi muito feliz nas alterações, e aí nós o Lajadense, conseguiu vencer. Pois é. Na realidade, né, Rodrigo, nos 2 jogos, né, as alterações que o técnico realizou durante a partida, que deu uma outra dinâmica para a equipe do Lajadense. Também lá diante do Caxias, quando ele colocou o Robert, né, e o Jean na equipe, a equipe ficou mais ofensiva, começou a buscar os espaços, né, e também aqui diante do Pelotas. Então, plantel nós temos, só falta agora, né, a gente buscar uma melhor formação para tentar, né, somar pontos aí dentro da competição. E essa formação para o jogo de hoje, 8h30 no estádio Vieirão, lá em Gravataí, Gasparotto? Olha, Rodrigo, me parece, né, que o Janson vai ser poupado, né? Pois é. Mas nós temos o Adriano, que é um atacante de referência também, já demonstrou nos amistosos, né, que é um atacante que tem assim um poder ofensivo muito grande, tem um chute, uma explosão para chegar dentro da área. Me parece que com relação ao Janson, o Adriano pode suprir bem essa carência. Agora, com relação ao Rudieiro, lesionado, que na realidade o Rudieiro até hoje não curou bem, né, um problema de pubis que ele tem. Então ele está numa sequência grande de jogos e treinamento, e não é fácil tu fazer um treinamento com o Guidini. Então, mas o Matheus Bolão, que é aqui um prata da casa aqui, tomara que ele consiga fazer uma grande partida lá no lugar do nosso Rudieiro aí, e a equipe, né, conduza bem e vencendo lá o Cerâmica, que vai ser muito importante vencer o Cerâmica para a gente ir com sangue doce lá enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro que é uma touca para nós, o Cruzeiro de Porto Alegre. A gente não consegue ganhar dessa equipe. Vamos ver agora. Pois é, o Cerâmica que está invicto ainda no Gauchão, né? E o Cruzeiro, que é uma das sensações, aonde que o Lajadense pega lá fora de casa no domingo, lá em Porto Alegre. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco a gente continua aqui com o Chaveco, que vai nos contar outras histórias aí de Filipão, futebol, Arábia Saudita, enfim. Mas daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.